A controversa figura de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi um movimento que deixou marcas na história do Nordeste. O cangaço há registro de atividades de cangaceiros desde o século XVIII. Eles circulavam em bandos armados pelas cidades do sertão. Costumavam saquear, invadir vilarejos, ao mesmo tempo que afirmavam combater injustiça no contexto da época. O auge do movimento foi no século XX, quando durante décadas realizaram com as volantes polícia que muitas vezes estavam a serviço de grandes fazendeiros e coronéis. O pesquisador e escritor Roberto Santos, que se dedica a pesquisar o cangaço, explica que o movimento foi retratado como uma epidemia naquela época. Alguns jornais e pesquisadores atestaram que era uma epidemia que estava acontecendo. Era a epidemia de cangaceiros, de banditismo, de volantes muitas vezes agindo como cangaceiros, praticando crimes tão hediondos quanto os praticados por cangaceiros. Passados mais de 80 anos desde a morte de Lampião e de seu bando, o cangaço segue como fonte de inspiração para novas histórias. O movimento inspirou o escritor Haroldo Veiga a criar o personagem Laércio Ramalho, protagonista do seu mais novo recente livro, O Trono de Cangalha. O autor transporta a dinâmica dos cangaceiros dos anos de 1930 para as atividades de um militante político na resistência à ditadura militar entre a década de 1960 e 1980 no Brasil. O personagem trafega entre o mundo urbano e rural, sempre resignando as ações dos seus heróis de infância, os cangaceiros. Foi criado um personagem que nasceu nesse meio tempo e que adquire toda aquela herança psíquica do cangaço. Quando ele chega na fase adulta e vai para a capital, o livro toca nesse assunto sensível, como a migração. Quando migra para a capital, nos anos de 1960, ele se depara com a truculência do governo militar. E aí toda aquela carga psíquica que ele adquiriu na infância, ele exterioriza através da luta armada, conta o escritor do livro. A obra, além de revisitar elementos do cangaço, aborda temáticas sociais como a migração, prostituição e desobediência civil e expõe também o autoritarismo e a censura vividos no período dos militares. Ele mostra realmente o que foi a ditadura na pele de quem sofreu. Nesse sentido, as pessoas dessa geração e das gerações anteriores vão sentir um choque de realidade, porque sentir na pele o que realmente foi a ditadura naquela época.